Minha internet novamente está muito ruim, eu tenho medo de perder tudo daí, tá? Tá Mas bem, se eu cair, eu volto, como diz. tá bem. O cair é do homem, viu, pastor? Ela lavando roupa. Muito bem, então eu acho que iniciamos. Alguém gostaria de orar? Tá bom, então eu oro. Obrigada, Pai, pela oportunidade da gente poder estar aqui em torno nas nossas casas, em torno da Tua palavra para aprender mais de Ti. Me capacita, me usa nesse momento para que tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja do Teu coração para o meu coração, Pai. Dá que a gente possa, através da leitura de hoje, a gente conhecer mais do Teu propósito para a nossa vida, de como Tu pretende que a gente leve adiante o Teu reino, Pai. Obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vamos para o capítulo 4 de João. E eu acho que a distribuição entre os professores foi feita meio que... Acho que de forma meio aleatória. Ano passado, o pastor Elisur me pediu para eu dar a lição que falava de mordomia, porque ela tinha a ver com o ministério que a gente tem na igreja, né? E achei que eu podia, ao longo do ano, no passado, assim, eu achei que eu podia, acho que foi até numa pregação do pastor Elisur, que me ficou claro que eu devia de colaborar mais na parte do ensino. E aí eu falei para o Elisur, e aí me coube esse capítulo 4, e que não tem a ver com mordomia. Daí quando eu comecei a ler, pensei, puxa, que legal, porque dá para dizer que é a primeira viagem missionária de Jesus. Eu amo viajar. E daí eu pensei, puxa, tu vê como nada é por acaso, né? E tudo... enfim, tudo está planejado, né? Então eu gostei muito de trabalhar em cima desse capítulo, né? E o versículo-chave que está previsto, então, é esse que tem na tela de vocês. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, de uma certa forma, a lição de hoje ela vai nos encaminhar para isso, né? Antes a gente estudou, né, nos capítulos anteriores, quem Jesus é, o que Jesus é. Vimos o primeiro milagre de Jesus. Aliás, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Perguntando para a classe. Isso, transformou a água em vinho. Isso mesmo, na festa do casamento. E ele até, lembram que ele primeiro disse para a mãe dele, olha, não é a hora ainda.
E agora, nesse capítulo 4, nós vamos ver o segundo milagre de Jesus. Mas antes, então, a gente vai acompanhar ele. E o alvo dessa lição, então, é conhecer o ministério intencional de Jesus para alcançar os perdidos. E a gente sabe que na nossa vida de cristão, também nada é coincidência, por isso que eu disse, né, que quando eu me apropriei do capítulo 4, eu vi que não foi uma coincidência, então era para eu ter esse capítulo, né? Nós vamos ver, está aparecendo a apresentação para vocês, né? Tá. Observar, porque ele vai ser muito pedagógico, esse capítulo. De um lado, para quem a gente vai levar a mensagem, né? Eu acho que aí está muito ligado às lições anteriores, né? Que seguir a Jesus não é uma religião, e ele vai mostrar isso nessa viagem missionária dele. Eu estou usando o termo viagem missionária porque eu sei que é o sonho de consumo do pastor um dia ir para o Chile. Por enquanto a gente conseguiu ir até Uruguaiana, né? É isso? Isso. E a distância que Jesus vai percorrer hoje, ela é um pouco menor, ela daria, eu acho que daqui a Passo Fundo, 170 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros são até Uruguaiana, mas acho que são mais pelo tempo de viagem que vocês levaram. Então, a gente ler a Bíblia, né, eu posso, como eu não sou pastora, né, então eu posso, porque os pastores têm uma outra, é do trabalho deles esmiuçarem um texto. E nós leigos, quando tu relê, vão te ficando claras coisas que, às vezes, uma leitura não te esclareceu. Então, ou tu não tem essa visão. Então, ficar em cima desse capítulo, versículo a versículo, e, de fato, conseguir enxergar, porque fica muito claro, pelo menos para mim, né, e depois a gente vai acompanhando, né, e a coisa foi intencional, né, Jesus tinha uma visão para ir ali para passar pela Samaria. Fica claro que ele não tem nada a ver com religião, tanto que é da religião meio que ele se afasta ali, porque se espalha entre os fariseus de que ele está batizando muita gente, e que na verdade não era ele que batizava, eram os discípulos, né? Então ele sai dali, o que é? Continua essa, fica na foto. Sim, é para eu ficar. Eu não estou centralizada, é isso? Então como é que eu viro? Como é que eu fico? Agora eu estou centralizada? É que o Carlos disse que eu não estou centralizada. Agora eu estou no centro, é que eu estou virando... Aí. Aí? Tá. Então, tá ótimo, a Margarete disse. É que o Carlos é perfeccionista. Então, ele é a minha multimídia hoje. Então, a gente, de fato, acompanhando versículo a versículo, então a gente vai ficar claro, né, que não tem nada a ver com religião, quem são as pessoas que ele vai atrás. Não são os bem-vestidos, os que nasceram em lar judeu, ou nos dias de hoje não são exatamente os que nasceram em lar cristão, que ele
e no caso a gente deve ir atrás, né? Porque daí com isso ele vai mostrando a pedagogia dele, né? De como é que que a gente deve tentar imitar Jesus. Então, pelas estratégias dele, a gente pode ir vendo, ele está nos ensinando, né? E aí, então ele não faz acepção de pessoas, e evangelizar todas as pessoas, independente da questão social, da condição social ou de raça. Tá? Então, todos são criaturas que nós deveríamos de colaborar e ajudá-las a serem filhos de Deus. Então, acho que esse é uma lição muito legal, a gente indo versículo por versículo e a gente ir se dando conta, né, de qual é a pedagogia de Jesus. Bom, então, Jesus estava na Judéia e tem que ir para Galiléia. Então, ele estava aqui e tinha que ir para Galiléia. Ele poderia pegar um caminho que, segundo informações, nos dias de hoje, ele poderia ir de carro, que seria por esse aqui. E aqui, talvez, um pedaço ele poderia ir de carro, depois teria que ir de carroça, sei lá. Tá? Então, era um caminho muito sinuoso, bem mais difícil, mas era mais curto. Então, tinha essa cidade no meio, Sicar, e então ele vai com os discípulos, e pelo que a Bíblia diz, então, e a lição, né, nos chama a atenção de que foi intencional. Ele não só escolheu o caminho mais difícil, mas porque ele tinha um plano. Tá? Então, ali no começo, a minha versão, a Bíblia que eu tenho aqui é na linguagem de hoje, né? Mas pelos textos que vocês têm no livro, no caderno, é da NVI, né? Mas então tem algumas, na NVI fica mais clara essa coisa de que ele tinha que sair dali por causa dos judeus, dos fariseus, e era intencional passar pela Samaria. Então, diz assim, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo, daí aqui está o nó, né? Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. Então, vai voltar para lá. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria, tá? E aí, o material aqui diz, né, que tinha 170 quilômetros, né, então mais ou menos como daqui a Passo Fundo, como quando eu visito meus irmãos em Santa Catarina, Passo Fundo são 3 horas de carro, né, só que ali, para aquele tempo, então eram dias, porque era tudo a pé e o caminho era difícil, né? Bom, e aí até o material já diz, né, no nosso caderno, a questão não era uma questão apenas de deslocamento geográfico, mas um plano de atuação de Jesus para anunciar a salvação, e justamente nessa primeira viagem, né, nessa primeira parada que ele dá, ele vai plantar os fundamentos, né, de que tu não faz diferença de raça, de qualquer acepção, ou mesmo nos dias de hoje, de religião,
né? Então, tu não vai fazer diferença nenhuma, nem mesmo de orientação sexual, né? Porque tu deve levar a palavra para os homossexuais também, né? Então, Jesus ama os pecadores, não o pecado. Tá? Então, aí é a diferença, né? Mas tu vai levar a mensagem para todos, sem exceção. E isso ele, então, deixa claro quando, teoricamente, ele não deveria de passar pela Samaria, porque ali vivia um povo que era miscigenado, né? E, por isso, para os judeus, considerado impuro. E, puxa, agora me ocorreu, não tinha pensado nisso antes, né? Que os judeus no Holocausto, eles foram mortos justamente pela questão da impureza. Que ironia, né? Uma outra visão de pureza que o Hitler tinha. Bom, Doroteia, sim. isso se deu lá depois do reinado de Salomão. O reino dividiu, Uhum. né? E aí ficou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Jerusalém. Uhum. Samaria foi cercada pelos assírios e atacada. E houve uma mistura, principalmente dos soldados assírios, com as mulheres judias daquela região. Então, daí que passa a haver já havia o problema da separação, mas aí passa a haver a questão desse olhar dos judeus do sul em relação a esses judeus do norte. É bom que fique claro que a região da Galileia, que é acima, tinha judeus também, né? Uhum. E, no entanto, não se fala nada sobre a Galileia. Mas esse mapa que você mostra aí mostra o caminho que geralmente era usado pelos judeus que vão para a Galileia. Eles saem por Jericó, na altura de Jericó, atravessam o Jordão, e lá em cima eles retornam, mas já retornam direto na região da Galileia. Eles não passam por Samaria. Então, Jesus quebra esse paradigma passando ali. Isto. Obrigada, pastor. Tinha várias questões que eu ia gostar de me apropriar e eu não tive tempo, né? Então, em algumas eu fui atrás, né? E, de fato, assim, as questões históricas, elas ajudam muito a esclarecer. Bom, para se encontrar, então, para ir, digamos, para colocar em prática esse, digamos, ministério, mas é mais do que ministério, né? Lá me faltou a palavra, tem uma outra palavra. Mas, enfim, vou usar a palavra ministério. Para Jesus, então, começar a desenvolver, né, aquilo para o que lhe foi enviado, e que vai, então, ficando claro, lembrando, digamos, essa diferença que o pastor ficou, então, de acordo com o que o pastor mencionou, eu acho que ficou uma ilha aqui no meio assim, de impuros, né? Então, aqui, e os judeus eram muito, até se a gente olha filmes contemporâneos com os judeus, eles têm
vários rituais relacionados à purificação, né? Inclusive xícaras com duas alças, né? Porque a questão do toque, né? Que mais? Mas a questão da carne de porco e assim por diante. Tem várias coisas, e até tem aquela cena é do Pedro, né? A visão da impureza, das várias coisas, daí até a resposta foi, não é o que entra pela boca que te deixa impuro, e sim o impuro é o que sai da boca, né? Então os judeus tinham uma fixação pela coisa da minha leitura, se é herética, pode me corrigir, pastor, não tenho nenhum problema, né? Mas me parece, então, que aqui tinha essa ilha, e por aqui, então, eles não passavam, não se expunham. E a outra questão era a questão das mulheres. E quando eu era pequena, e eu ia na igreja com meus pais, as mulheres ainda sentavam de um lado e os homens do outro. E olha que eu não sou tão velha assim. Ainda que eu figure, que eu e o Carlos, a gente esteja junto com o Aldemar e a Cleusa, Edgar e Irene, entre os Naná e Vicente, entre os anciãos. Mas era algo que se mantinha, e eu acho que na Igreja Batista também isso, porque eu não sou batista raiz. Não sei se o Valdemar está aí, se os batistas também tinham isso, e não muito tempo atrás, né, das mulheres sentarem. Então, havia essa diferença, né, entre de falar com as mulheres ou não. E a gente vai ver ao longo dos evangelhos, né, as várias vezes em que Jesus se dirige às mulheres. Então, Jesus nunca discriminou as mulheres. As mulheres tinham... a Margarete, na Assembleia de Deus, quando eu era criança, sentava-se separado, isso mesmo. Então, eu acho que era um costume que vinha da tradição judaica, né? E que tem a ver com essa questão de que mulher, talvez... que mulher era menos importante ou impura. Também tem a questão da menstruação, que também tinha a ver com impureza e assim por diante. Bom, então, se encontrar com a mulher samaritana vai quebrar paradigmas. Então, no nosso caderno, ali diz, né? A Samaria, então a questão que o pastor falou antes, né, da divisão dos dois reinos, e a Samaria era a capital do Reino do Norte. Durante o período do cativeiro assírio, houve miscigenação dos judeus no Reino do Norte com os estrangeiros. A partir de então, os samaritanos passaram a ser considerados como rebeldes políticos, impuros etnicamente diante da religião judaica. Então, tudo muito marcado pela religião. E Jesus veio para quebrar isso. Por causa disso, eram proibidos de cultuar no templo judaico, assim construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. Bom, no versículo seguinte, então, falando da viagem, né, por onde ele passou, ele chegou no versículo 5, ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar,
que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então, Jacó tinha comprado essa terra e deu ao José, e o José depois foi, inclusive, enterrado ali. Ali estava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Bom, Jesus senta ali. Doroteia, Ah, só uma observação. José, ele morre no Egito, é enterrado lá, aí os ossos são e os transladados. ossos, de acordo com o desejo dele, os ossos são levados para aquela terra que o pai tinha separado ali para ele. Inclusive, aquele poço onde Jesus encontra com a samaritana foi um poço cavado por Jacó. Ah, que bonito isso. E que bonito também para aquela época, né, transladar os ossos. Hoje em dia isso é algo mais comum, né? Naquela época algo bem mais difícil, mas então a história conta, né, que ele foi, então, os ossos dele foram enterrados ali. Então Jesus se senta ali. Como eu falei lá no início, tudo era intencional. Jesus tinha um plano. É óbvio, lá é uma região desértica, então super quente. Quem já foi para o Nordeste, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Sol de rachar, ou o nosso janeiro e fevereiro, um sol de rachar. E é óbvio que as mulheres em geral, isso era serviço delas, né? As mulheres em geral iam cedo para fazer esse serviço e não precisarem ir no sol. Mas tem uma mulher, porque assim como entre nós, assim, às vezes acaba tendo exclusão dentro da exclusão. Então, as mulheres por si sós já eram discriminadas. Só que entre as mulheres havia mais uma exclusão. Uma mulher cujos casamentos não tinham dado certo, já estava no 5º marido, então ela era excluída também pelas mulheres. Então vejam, dá para acompanhar bem atrás de quem Jesus está. Dos doentes, dos perdidos, daqueles que, aos olhos da sociedade, não têm solução. Tá? Então, Jesus senta no poço e chega a mulher. Versículo 7 diz: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: por favor, me dê um pouco d'água. Enquanto isso, porque ele estava fazendo uma viagem missionária, assim como nós, eu não fui junto, mas como a igreja já fez 2, a uruguaiana, e pretende um dia fazer uma para o Chile. Tá? Então. Doroteia, fizemos 3. Ah, são 3? Ah, muito Foi bem. Alegrete, Santana do Livramento e Uruguaiana. Ah, diferentes lugares. Então, Sicar, não sei quais seriam as outras ali em volta. Tá? E então ele está cansado, porque ele não estava de carro, nem de carroça, nem a cavalo, né? Então ele senta ali e é hora do meio-dia, os discípulos vão comprar comida. Tudo planejado. E aí chega essa mulher e Jesus dirige a palavra. Então agora pense, Jesus fala com uma mulher samaritana, e ainda a gente vai saber que vive em pecado.
A mulher respondeu que ela se surpreendeu. Como é que esse cara, que é judeu, fala comigo? O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Então, ela disse isso, a minha Bíblia diz, né? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Na NVI deve ser um pouco mais erudita a linguagem. E aí, notem, Jesus, ele dá a primeira lição de como tu vai levar a mensagem, digamos, espiritual, quando as pessoas não estão preparadas para isso. Então, ele vai fazendo tentativas. Começa com a coisa da água. Então, Jesus diz para ela, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela continua não entendendo. E aí, porque ele tenta, né, depois dessa quebra de paradigma, né, de não só falar com uma mulher, mas falar com uma mulher samaritana, e não só samaritana, mas uma mulher que vive em pecado, ele começa a levar a ela a mensagem de salvação. Então, ele tenta pelo meio de uma metáfora. E ela não entende. Então, ela responde, e ele continua tentando, né? O senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que o senhor vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, como antes o pastor disse, né? Não diz no material, mas a história então conta que Jacó que cavou esse poço e deixou ali. Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus diz, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que dará vida eterna. Então, ele, na conversa com essa mulher, ele vai para a nossa ferida de seres humanos. Todos nós, como seres humanos, nós temos uma ferida aberta. Nós buscamos algo que a gente só consegue preencher com Jesus. Então, tem pessoas que tentam preencher seu vazio com drogas, com bebida, com amantes, com comida. Só que Jesus está querendo dizer que essa sede e essa fome que nós humanos temos e que às vezes a gente não consegue preencher, só tem um jeito. E a mulher percebe isso. A mulher tem vejam, ela está sozinha ali, na hora do meio-dia, no sol. Então, ela sente essa exclusão dentro da exclusão. Ela tem um vazio que ela precisa preencher. E que, de certo, palpita no coração dela. E ela diz, por favor, me dê dessa água. E ela percebe, assim eu nunca mais terei sede. Parecia que ela tinha entendido, só que daí ela diz,
e não precisarei mais vir aqui buscar água. Bom, Jesus não bate com a Bíblia na cabeça dela. Putz, não consegue entender. Não, daí ele vai para uma coisa mais concreta. Vá chamar o seu marido e volte aqui. Aí ele falou a linguagem dela. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus diz, você está certa ao dizer que não tem, pois já teve 5. E esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Acho que isso mostra também assim um pouco da natureza humana, né? De como a gente às vezes quer que os outros nos deem as respostas às vezes para as, ou se a gente conversa, né, com pessoas, como elas têm necessidade de saber, tá? Mas por que que isso acontece comigo? Por que que eu tenho que sofrer assim? Por que que dá tudo errado comigo? Então, às vezes, não tem respostas. E, às vezes, então, a gente tem que se deixar inspirar pelo Espírito Santo, né? E tentar chegar naquilo que vai falar para o coração daquela pessoa, né? E talvez, né, pelas metáforas que Jesus estava usando, ele não queria chegar naquilo que de fato a incomodava, né, o que era o vazio dela. Só que ela não entendia. Então, ele, depois de 2 tentativas, ele chegou nisso. Uau! Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de adorá-lo. Então, ela entende a mensagem, só que presa aos princípios, né, de religião, que às vezes nos prendem, ela começa a querer entender, então, o que é o jeito certo, onde que eu devo adorar. E daí o Jesus vai para outra lição. Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. E eu acho que isso fica muito claro na fala nas pregações dos nossos pastores, que eles sempre deixam claro, né, que Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo, né, a Trindade, ela não está presa dentro da igreja. Nós, como seres incompletos e seres sociais, nós precisamos do convívio com os irmãos, nós precisamos do convívio social, por isso é muito importante, e a gente só cresce espiritualmente na relação com os outros, né? E por isso que a gente precisa do prédio, digamos, do lugar onde a gente se encontra, mas não é o lugar onde tudo acontece. É muito mais do que isso. Aí ele diz, né? Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, é isso que Deus espera de nós.
adoração em espírito e em verdade. Não é o melhor templo, não é reconstruir. Tanto que o grande templo de Salomão é no Antigo Testamento, não é no Novo. Então, no Novo, até onde eu me lembro, a Margarete está dizendo, Jesus é o mestre dos mestres mesmo. Ele ouve... Deixa eu só voltar ali, que sumiu. Ele ouve o que a mulher tem a dizer, os seus questionamentos, responde de modo que ela entenda dentro do contexto dela. Por isso o ensinamento dele é perfeito, é um modelo. Ele nos ouve e nos responde de forma individual. E eu achei genial, né, isso que a Margarete disse, eu achei, porque eu não sei quantas vezes eu já tinha lido João, mas é diferente tu estudar e tu ir versículo a versículo, e tu ir vendo qual é a base, né? Bem como a Margarete disse, ele vai ensinando de uma forma que ela entenda, né? Esses dias ainda teve uma pessoa que disse para mim que ela tinha aversão aos evangélicos, porque ela tinha uma pessoa na família que era da Assembleia e que queria fazer a família toda comer a Bíblia. E notem que Jesus aqui é muito simples, nada, sem condenação. Eu lembro que uma vez o pastor também mencionou isso, e eu peguei isso, assim, né, da gente observar, e de que quando a pessoa compartilha algo contigo, e mesmo que tu aches aquilo, né, de tu nunca... Olha como Jesus não diz, meu Deus, tu tá no 5º casamento, mulher, tu não vê que tu tá... Ele não disse nada. Né? O que tem de errado contigo? Não. Ele vai indo e vai fazendo ela se dar conta, e ali ela consegue entender, e ela já consegue dar o próximo passo. Pá, mas como é que eu vou adorar esse Deus? Como é que eu faço isso, né? E onde é que eu estava? Os adoradores. Doroteia, Sim. ela, na verdade, ela já tinha tido 5 casamentos. Uhum. Ela estava no 6º, né? Ah, tá. Ela estava morando com um homem, Uhum. mas ela já tinha tido 5 maridos antes. Uhum. Isso, ele subtraiu. Isso aí. Mas você sabe que é bom pensar nisso de uma maneira também... por exemplo, é claro, a nossa vida não é pautada por numerologia, mas os judeus têm alguma coisa assim muito ligada a números. Aquela mulher estava no número 6, e 6 é o homem, né? A imperfeição humana. E o 7 geralmente é o número usado para a perfeição de Deus. Então, ela estava no sábado ali, e até ali ela estava no sábado, e estava chegando ali diante dela o 7º, o 7º dia, que é a ressurreição, né? Então, uma nova possibilidade de vida. É uma maneira de devocionalizar isso também. Uhum. E até voltando um pouco para o material, porque eu estava só na Bíblia, né? Olhando agora aqui para o material, né? Na mensagem de salvação, no final do 1º parágrafo, o material diz: ela só conseguiu enxergar os suprimentos deste mundo, né? Então, ela só conseguia enxergar aquilo que é físico. Eu tenho fome, eu como. Eu tenho sede, eu bebo. Mas ela tinha uma insatisfação, uma infelicidade, porque ela estava na sexta relação. Por isso que quando Jesus falou tentou chegar nela, né, de tentar ver
qual era o motivo da insatisfação e até do sentimento de exclusão dela, né? De ela vir sozinha, né? E não junto com outras mulheres e no rachar do sol, né? Então, por isso ele tenta falar dos suprimentos espirituais, ela não entende, e aí que vem essa questão, né, de que todos nós temos e se a gente vai pensar na nossa história de salvação, né, quando a gente resolveu seguir Jesus, a gente estava num momento, ou chamado que a gente recebeu no culto, ou sei lá. Mesmo quem veio de lar cristão, isso não significa nada, porque a salvação é individual. Então, mesmo quem vinha de um lar cristão, teve o seu momento de começar a caminhar com Jesus. Então, é porque tinha algo que estava incompleto. E que Jesus, então, vem completar. Por isso que ele diz, então, a ideia, né, no nosso caderno diz, no final do segundo parágrafo, a ideia é de que em Cristo somos totalmente satisfeitos. Por isso, a angústia ou a sede é eliminada. E aí que ela continua falando, né, nas coisas terrenas, e aí ele vem então com algo bem concreto, e aí ela entende. E aí tem uma pergunta: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Verdade. A nossa caminhada com Jesus é muito além. Daí que tu começa a entender que não é o aqui que importa. Importa o aqui também. Né? Ele quer nos dar vida em abundância e ele quer que a gente viva bem. Só que a gente vai ter... Tem uma interferência. Ou é alguém que está querendo dizer alguma coisa? Pelo menos aqui eu estou ouvindo. Não, eu disse glória a Deus. Ah, glória a Deus. Isso mesmo, irmã Naná. E... Então, a gente não consegue imaginar, né? Depois em Apocalipse, ele fala, né, que a gente não tem ideia de como é que vai ser depois. E por isso, voltando na lição do encontro passado, né, a nossa fé. Em que nós cremos? Nós cremos só em algo para aqui e agora? Ou nós temos uma visão de longo alcance? Você já se viu como a mulher samaritana que, diante da água da vida, ainda ficava preocupada com coisas terrenas? Quer dizer, quantas vezes, usando a metáfora da água e da comida, nos cegam e nos tiram a visão do todo. E aí vem, você dá o devido valor à obra de Cristo em você. Eu sei que uma vez o pastor perguntou: quanto você vale? Quanto você acha que vale para Deus? O que vocês acham? Quanto que a gente vale? Talvez para o nosso chefe, nem tanto. Mas para Deus. Ou às vezes até dentro de casa, né? Quanto você vale? Margarete está respondendo. Quanto que a gente vale para Deus, para Jesus? Estou esperando a A gente vale
tudo exatamente. É o precioso sangue de Jesus, esse é o nosso valor. Jesus lá na cruz, aquele é o nosso valor. Se não lembra bem como é, olha de novo Paixão de Cristo, e eu acho que nem chega perto do que foi a humilhação, do que foi a dor, do que foi o sofrimento. De ele mesmo ter um momento que ele acha que ele não aguenta. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi até o fim. Esse é o nosso valor. E isso, óbvio, na nossa vida, isso faz uma... Nós fomos criados por Deus para a gente tentar se conectar, para a gente buscar isso. Então, essa mulher, ela buscava, aquele vazio dela, buscava preencher com os amantes. E ela... Porque cada um deles... Opa! Voltou? Acho que a nossa internet deu uma oscilada. Doroteia, pode repetir essa parte final que você falou, cortou. Sim, eu estava dizendo, né? Então, ela buscava a satisfação em amantes. Então, todos nós temos dentro de nós um vazio, porque Deus nos criou para nós sermos dele. Então, enquanto a gente não se conecta, a gente vai buscar em fontes ou perambula de igreja em igreja, né? Então o Espiritismo me dá as explicações que eu preciso, porque tem coisas que a gente não entende e quer entender. E como a gente viu na lição passada, quando tu tem fé, tu tem que crer. E isso tem que te satisfazer. Então só Jesus vai te dar essa satisfação. Então, o Rogério disse aqui, uma vida salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Exatamente. Por isso que Jesus deixa o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Tá? Porque as 99, daí vem bem aquela ideia, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, ele... para preencher o nosso vazio, só Jesus. E se a gente tiver alguma dúvida, lembrar o que a Margarete escreveu ali. Talvez o nosso chefe não entenda o valor que a gente tem. Talvez nosso companheiro, nossos filhos, nossa família, nossos vizinhos, sei lá. As pessoas ao nosso redor não nos deem o valor que a gente tem, mas pensa, Jesus entregou a própria vida por nós. E nós valemos aquilo, aquele sofrimento, tá? De alguém que não tinha pecado nenhum e que carregou os nossos. Bom, depois vem a questão da adoração, que eu acho que a gente, de certa forma, já mencionou, né, que não é o lugar em si que importa, não é a igreja em si, mas é o nosso coração. A adoração em espírito e em verdade. Bom, e para que a gente precisa de igreja? Porque a gente precisa se aquecer junto com os irmãos. O crescimento dá, até porque, daí de novo, dá para olhar para Jesus. Para fazer o que ele fez, ele podia ter ido sozinho. Mas ele foi em grupo. Então, todos eles, se vocês forem olhar, sempre é em grupo. Então, esse é o nosso exemplo.
é em comunhão, é em grupo e sempre aprendendo. Deixa eu ver o que mais que tem no caderno aqui que eu não falei. Tem até ele fala aqui do significado da adoração, né? Que a adoração exige autenticidade por parte de quem adora, e eu acho que isso vem ao encontro também quando os pastores mencionam, né? Quando é a hora do dízimo e das ofertas. Sim, pastor, em seguida. Nos dízimos e nas ofertas, não é a quantidade que se dá, mas é o coração. Ou será que é dinheiro que você precisa dar? Ou se de repente tem que te ficar claro que tu pode dar algum talento teu, né? Tu pode dar uma palavra de conforto para um irmão e assim por diante. Tá? Então, eu acho que essa é a verdadeira adoração e tem que nos guiar em tudo que a gente faz na nossa caminhada cristã. Então, tudo é... Se vocês forem... isso eu achei tão genial nesse capítulo, né, que eu não tinha prestado atenção nas leituras anteriores, que, na verdade, aqui ele vai plantando as bases, digamos, da igreja cristã, né, ou de como a gente vai funcionar, né, enquanto igreja. Pastor Elezur pediu a palavra, então, por favor, pastor Elezur. Gostaria só de contribuir um pouquinho, mas é que eu fui anotando aqui, que foi sendo colocado, só para ajudar, tá? Sim. Em resposta à irmã, que a irmã comentou no início que acreditou que a escolha das aulas, conforme cada facilitador era aleatório, na verdade, como é que funciona? Em setembro eu compro o material que vai ser usado no próximo ano, estudo todo ele, e conforme o perfil de cada facilitador, eu vou fazer os encaixes das aulas. O que acontece é o seguinte, primeiro ano sempre eu dou uma barbada, né? Por isso que a senhora me finanças. Depois eu vou desafiando, porque esse é o propósito, né, do pastor, desafiar os irmãos no crescimento da palavra de Deus. Então vai ser assim, não esperem mais facilidade, né? Não vai falar só do tema que conhece profundamente. Não, vocês vão ter que romper a zona de conforto de vocês. Bom, uma outra ajuda que eu queria dar para vocês entenderem melhor o contexto dessa separação da Samaria, vocês podem ler o texto que está lá em 1 Reis 12, que vai contar toda a história, o princípio da história, quando Salomão deixa o reino para Roboão, né, e aí tem uma briga com 10 tribos e a separação, e vocês vão conhecer todo o contexto do juízo de Deus, porque que o norte foi invadido primeiro pelos babilônicos e tudo mais, tá? Então, para entender melhor o contexto, isso é importante, estudar o texto que está lá em 1 Reis 12. Outra coisa, por que os judeus eles discriminavam tanto os samaritanos? Não apenas por causa desse texto que vocês vão ler, mas também porque os fariseus e escribas, eles, baseado no texto de Deuteronômio 7, eles criaram uma lei de pureza, tá? Uma lei de pureza. E essa lei de pureza colocava situações, por exemplo, eles não poderiam adentrar a casa de alguém que era gentil ou que não fosse judeu. O apóstolo Pedro, até lá no livro de Atos, antes de ingressar na casa de Cornélio, ele vai falar que ele está rompendo com essa lei de pureza, porque Deus mostrou para ele, através da visão, que não há puro ou impuro. Deus é que purifica. Tá? Também há outro fato muito curioso. Só por curiosidade, algumas pessoas acreditam que a separação entre homens e mulheres que a Assembleia de Deus antigamente fazia teria a ver com essa lei de pureza, mas não há, tá? Essa separação que havia antes, ela está baseada mais numa questão litúrgica, tá? De costume. Então, dizer assim, existe um texto para base para isso? Não, os irmãos nunca usaram, na verdade, uma questão litúrgica só. E outra, por curiosidade também, que é muito importante conhecer o texto que o pastor citou, né, do Jacó e do Poço,
vocês podem ler o texto que está lá em Gênesis 33, 18 a 20. E essa questão de Jacó ter feito o poço era uma tradição cristã, tá? Histórica deles. Mas como Jesus não corrige a mulher samaritana, ele então corrobora para que o poço realmente seja o poço de Jacó. E ele existe realmente, tá? E está lá preservado, vocês podem buscar fotos, porque ele é um patrimônio histórico, tanto do povo judeu quanto do povo cristão. Tá? Era isso. Estou encerrando para não atrapalhar a aula. Não, excelente, excelente. Como eu disse, uma coisa é ler a Bíblia, outra é estudar, e de fato, indo aqui no... Gostei dessa do pastor Elisur. Já mal posso esperar o que venha no que vem. Mas eu gostei muito, assim, de ir vendo, né, de como, de fato, aqui tu vai vendo os fundamentos. Bom, aí chegam os discípulos e vem aquela cena. Jesus com uma samaritana. Quando eles vêm, chegam mais perto, aparentemente eles não demonstram preconceito, eles se dão conta, ou eles já sabem, né, que eles não foram, que a tradição toda foi derrubada, né? Tanto que se a gente vai acompanhar, isso já foi falado nas aulas anteriores, né? Mas se a gente vai acompanhar toda a trajetória do povo de Israel e os acordos que Deus fazia com eles, eles não conseguiam nunca cumprir, digamos, fazer a parte deles. Tanto, e se tinha um rei, porque cada história vai terminar, e ele fez o que Deus aprova. Adivinha se a geração seguinte o filho seguia? Não. Voltava a levantar os postes, voltava a adorar os postes ídolos, animais, e outras coisas que... o bezerro de ouro, agora me lembrei só, né? Mas imagens, então, né? Por isso que precisou Jesus. Então, ele carrega tudo isso, ele faz o sacrifício por todos nós, e daí ele joga tudo por terra, né? Deixa eu ver onde é que... Naquele momento, chegaram no 27, naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, né? Leva o susto, mas, bom, é Jesus, alguma razão deve ter para ele estar de papo com ela no poço. Ninguém fala nada, então a Bíblia diz, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e no nosso material daí diz, né, que não evidenciaram preconceito. Também não perguntaram a Jesus por que ele estava conversando com ela. Bom, eles já conheciam Jesus, né? Em seguida, a mulher deixa ali, na minha Bíblia diz seu pote, mas é o seu cântaro, né, aquele vaso, né? E vai para a cidade, vai anunciar. Aqui diz, em seguida a mulher deixou ali seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Enfim, Jesus usou com ela uma linguagem que ela entendeu. E eu até me lembro, assim, como tem gente que gosta, né, tem fascínio por saber coisas que aconteceram, o que vão, parece que daí tu acredita, né? Então, como é que a gente consegue levar, e tu tem que levar a palavra a quem lê o horóscopo, tu tem que levar a palavra a quem vai em cartomante, né? Porque a busca da pessoa termina quando ela conhece Jesus. Enquanto isso, elas vão continuar buscando em outras coisas.
Bom, aí vem a segunda parte. Então, ela termina a história da samaritana e se vai para a conversa com os discípulos. Ele ainda estava com fome e sede. Ele tinha água e comida. Mas Jesus resolveu não comer nem beber naquele momento. Ele aproveitou aquele momento para ensinar. Porque ele quis ensinar, por mais fome e sede que ele tivesse, ele queria plantar o fundamento com os discípulos. Porque os discípulos que iam fazer o trabalho depois, né? E ele sabia disso. Então, tinha que plantar as prioridades. Assim como a mulher entendeu errado o sentido da água viva, os discípulos erraram o sentido de comida, que é a vontade do Pai. Tá? Então, aquela fome e aquela sede que a gente tem dentro de nós, ela só é saciada de um jeito. Enquanto a gente não conseguir chegar nisso, nós vamos continuar sentindo fome e sede. Então, vejam, ao longo do texto de João, nós vamos encontrar outros. Então, aqui está a pedagogia de Jesus ao longo de João, que vai aparecer em outras lições, esses versículos vão aparecer, mas eles já vão, digamos, mostrando o que é, afinal, seguir Jesus. Tá? Então, no 5:30, ele diz: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Em 6:38 ele diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Depois, em 8:26, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. No 9:4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Depois, no 10, 37 e 38, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Olha, as falsas profecias, às vezes, né, de outras, para tu conseguir distinguir joio de trigo, né? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que é o Pai que está em mim e eu no Pai. Depois, no 12, 49 e 50, ali errei a digitação, ou 39 e 40, agora não me lembro. 49 e 50, está errado. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Viram aqui a coisa da visão de longa distância, que não dá para olhar só para aqui e agora? Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou fazer. Depois, no 14:31, todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. O outro, 15:10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Por fim,
eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, o que é, digamos, pegando ali a pedagogia de Jesus, qual é a nossa função? Que está presente em cada um dos mandamentos, já que é para imitar Jesus, né? Qual é a nossa função? Amar, fazer a vontade do Pai. Exatamente. Então, em todas, tem o amor também, mas em todos eles é muito forte a questão da vontade do Pai. Não sou eu, mas é Ele. É isso que vai dar, digamos, a nossa longevidade aqui na Terra e depois. Então, Deus nos dá tudo. Ele deu a sua vida. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou os pecados que a gente já cometeu e também aqueles que a gente vai cometer. Porque ele sabe pelo povo de Israel que nós vamos falhar, que nós vamos cair. Só que, assim como os irmãos estão colocando ali, só tem uma coisa: obediência, vontade do Pai. O Davi disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, amar o Pai, fazer a vontade dele, obedecer, guardareis isso. Que daria para traduzir numa única palavra: obediência. Então, Deus nos deu, era isso que eu estava falando antes, então Deus nos deu tudo. Ele nos deu, como ele sabia que a gente sempre fraqueja, ele resolveu passar por tudo que a gente passa, ser tentado como a gente é, mas sem pecar, aguentar firme. E dar a sua vida. E daí para nós só sobra uma coisa: obedecer, fazer a vontade do Pai como ele fez. Não foi fácil para ele, né? Tanto que ele, no Getsemane, ele chora lágrimas de sangue. Era muito duro, mas ele foi adiante. E a humilhação. Podiam ter matado ele de outra forma. Não, mas foi morte de cruz, como os piores morriam, tá? E alguém que não tinha pecado. Esse é o nosso valor, esse é o nosso preço. Para os discípulos isso ficar claro, né, em que consiste a gente levar a palavra adiante, né, e essas lições que ele deu nessa lição na conversa com a samaritana, né, de como, para quem tu tem que falar de Jesus, né, e de como tu não pode alimentar preconceito, como tu deve amar as pessoas, como Samuel ali mencionou. E ele, na sequência, ele continua falando com os discípulos também de algo concreto, de novo a coisa concreta, e que é a questão da plantação e da colheita, que às vezes a gente semeia, mas não é a gente que vai colher. Então, a palavra, né, que tu semeia, talvez tu não vai ver o fruto,
mas ela nunca vai voltar vazia. Então, na Bíblia, ele diz, exato, toda criatura, e todas as criaturas, porque todos, aquilo que se diz no senso comum, todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Para ser filho, tu tem que dar o teu passo. Deus já te aceitou. Tu aceita também? Bom, daí tem a questão da comida. Daí ele diz, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou, terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam, daí vem a metáfora de novo da colheita, né? Sempre coisas práticas para que as pessoas entendam. Vocês costumam, depois ele vai esmiuçar nas parábolas, né? Então aí vai indo. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem e vejam os campos. O que já foi plantado, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Então, veja aqui, a colheita é a samaritana. A samaritana é uma colheita, vida eterna para ela. E assim, tanto o que semeia como o que o colhe se alegrarão juntos. Né? Quando tu percebe uma pessoa para quem tu falou de Jesus, ela está se desenvolvendo e ela percebe que a fome e a sede dela está sendo aplacada pela palavra, né? A gente se alegra junto. É a nossa colheita também. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Pedidos, mas não é nossa glória. Não é nossa glória que importa. Importa a glória do Pai. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Vejam, para os fariseus isso foi um escândalo. Um judeu fica 2 dias no meio daquela gente. E isso a gente vai ver ao longo de todo o ministério dele, né? Não eram os bem-nascidos, os bem-instruídos, os próprios discípulos, tá? Então como o Rogério colocou, toda criatura, para que eles se tornem filhos de Deus, que a gente sacia a fome deles. A gente não. Que a gente consiga fazer com que eles percebam que quem sacia a sua fome e a sua sede é só Jesus. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Sim, Jesus é, de fato, o Salvador do mundo, e ele, por meio dessa lição, ele nos convida, né, a conhecer como é que ele imagina que a gente possa levar a palavra dele mundo afora, aos gentios, aos impuros, aos samaritanos, e assim por diante. Para hoje, era isto. Comentários? Parabéns, muito bem explicado mesmo. Obrigada, irmã Naná. Imagina ficar dando aula para pastor. É só Jesus. Só Jesus.
Então, Doroteia, eu quero falar mais no final, tá? já terminou a minha parte. Sim. Não, se alguém quiser falar antes, Sim. aí eu falo no final. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Algo que não tenha ficado claro? Mas Jesus é muito claro, né? Indo assim, versículo por versículo, vendo a clareza de Deus é genial. E sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de ir versículo a versículo e compreender os princípios da pedagogia dele. Sim, ele é perfeito, Margarete. Deixa eu fazer um comentário, Doroteia. Claro. Naquela parte ali que Jesus está conversando com a mulher ali, que diz que ela realmente não tinha marido, já tinha tido 5, e agora o que ela tinha não era dela. A gente vê a sutileza, e aí, como tu bem colocaste, a pedagogia de Jesus. Porque ele podia escancarar para ela, olha, tu já teve 5 maridos, tu não tem mais jeito, tu é uma pessoa assim, né? Mas o que ele diz? Nisto tu disseste a verdade. Tu não tens marido. Então Jesus, ele é tão educado, tão gentil, tão cavalheiro, tão respeitoso com as pessoas, que ele, podendo, como Deus e autoridade, sobretudo, esculachar com a mulher. Não, o que ele diz? Olha, agora tu falou a verdade. Então ele até faz entre aspas, um elogio para ela. Uhum. Errada, mas nisso aí tu falou a verdade. Então eu só gostei desse comentário, porque é algo, como a Margareth colocou, Jesus é perfeito, ele é mestre mesmo, porque ele sabe como colocar as coisas, como tocar na alma, no coração das pessoas. Tá bom? Mas parabéns aí, esclarecedora, muito legal. Deus abençoe. Obrigada, obrigada. E nunca condenando, né, Rogério? Isso que eu acho genial. Depois, quando nós chegar naquele momento em que a prostituta é apedrejada, né, mais adiante, mesma coisa, nenhuma condenação, nenhum julgamento. A única coisa, de novo, a questão da obediência. Pá, não faz mais isso, filha. Chega. E aí a gente vê o amor dele, né? Isso é amor, né? É não acusar, não apontar, não levantar o dedo. É levar a pessoa a entender que está errada e querer mudar. Aí é uma pedagogia que, com ele, né, funciona sempre 100%, né? Isso, e agora o comentário do Elisur, né? E aí que tem a questão, né, para quem a gente leva, com quem a gente fala de Jesus. O fato de Jesus conversar, comer e andar ao lado de pecadores não significa que ele concordava com seus pecados, mas que ele veio para salvá-los, né? Então eu acho que esse é o nosso direcionamento, né? E é a nossa lição, que isso nos sirva de lição. Amém. Então tá, pastor, pode tomar a palavra, então, 11h25, 11h30 para a gente encerrar. Ok. Primeiro, parabenizar você pela brilhante condução, viu? Que Deus continue te abençoando grandemente. E reiterar a escolha do pastor Elezu, foi muito bem pensado em dar esta lição para uma mulher. Né? Eu não tinha pensado nisso. É muito interessante esse olhar também feminino, né? Uma outra coisa que eu queria dizer relacionada ao que você falou e que depois você não completou, você falou assim sobre a questão do templo, que aquele templo não era o templo
construído por Salomão, né? E realmente o templo, aquele templo foi construído 2 vezes, né? Uhum. Ele foi construído por Salomão, né? Depois ele foi destruído na invasão babilônica, né? Os caldeus. Depois ele foi reconstruído no período de Neemias, né? E Esdras. Então, o templo reconstruído no período de Neemias e Esdras é aquele templo que existia na época de Jesus. Né? Não o que Salomão tinha construído, mas o que Esdras e Neemias Isso, tinham reconstruído. que é E o aí texto ele que o irmão Valdemar ama, e é bonito mesmo, é do planejamento. exato. E aí ele é destruído no ano 70 na invasão romana do general Tito, no ano 70, e de lá para cá, ele sendo destruído, no local, depois da dispersão dos judeus, foi criado lá a Mesquita de Omar, que está no lugar do templo. E aquilo ali é uma questão que o judeu não quer pôr a mão, porque ele entende que Deus fará algo sobrenatural. Os judeus já têm tudo pronto para reconstruir de novo. Eles têm todo o material, eles compraram todo o mármore de uma região chamada Carrara, na Itália. Está tudo pronto, mas eles acreditam que quem vai pôr a mão ali na Mesquita de Omar é Deus. Entende? Então, o templo, na época de Jesus, foi aquele reconstruído por Neemias. Mas é importante também dizer sobre o templo, você falou com muita propriedade sobre isso, que o templo somos nós, né? E o que mais... eu quero fazer um convite a vocês. Hoje à noite nós temos ceia, e eu quero falar um pouco hoje sobre a mesa. A mesa, ela tem um significado muito grande para os cristãos, né? Ela fala dessas nossas relações horizontais que tem tudo a ver com a nossa relação vertical com Deus, tá? Mas então é isso. Continuem estudando a Bíblia, continuem estudando o Evangelho de João. É rico demais da conta, né? Essa viagem que Doroteia mencionou é a primeira viagem, digamos, missionária ao mundo não judeu, né? Ou pelo menos a esse mundo discriminado dos samaritanos. Mas a gente lembra que Jesus começa o ministério na Galileia e ele veio para a Judéia, então ele tinha feito uma viagem anterior, que é aquela viagem que ele vai encontrar em Jerusalém com Nicodemos, né? Mas é uma missão específica para os judeus. Agora é uma missão específica para os samaritanos, né? Tá? Então, parabéns, Doroteia, parabéns, pastor Elisuri, todos vocês, todos os outros colaboradores e todos os que têm participado dos nossos encontros, viu? E logo mais nós estaremos juntos. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos agradecer a Deus? Amém. Então, vamos orar? Pode orar, pastor, que eu orei começando, ou tu, Elisura, então encerra e nos abençoa para o restante do domingo. Certo, eu vou pedir o pastor Elisuri, então, para orar, agradecendo pela nossa escola e agradecendo e abençoando a sua vida. Tá bom, Doroteia? Bendito Senhor, damos graças a Ti pelo dom da vida, por nesta manhã, Senhor, termos o privilégio de acordar segundo as Tuas misericórdias, com saúde, Senhor, e com a disposição que Tu colocou em nosso coração para aprendermos um pouco mais da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de comunhão como Tua Santa Igreja. Em especial, quero Te agradecer a vida da Doroteia, Senhor, da minha querida irmã, pela dedicação que ela teve em apresentar a Tua palavra com reverência e respeito, Pai. Muito obrigado por tudo. Te pedimos, Senhor,
que tu esteja nos abençoando no restante desse dia, conforme a maravilhosa graça que é derramada do teu trono, e que à noite, Senhor, juntos em comunhão como teu povo, possamos rememorar, Senhor, a nossa história de redenção e juntos aprender um pouco mais, Senhor, sobre as maravilhas da tua sabedoria. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por sermos o teu povo, por sermos os teus filhos amados. É em nome de Cristo, nosso Senhor amado, que oramos. Amém. Amém. Bom domingo. Amém. E não esqueçam, domingo que vem nós vamos conhecer o segundo milagre de Jesus. Tá bom? Bom Amém. domingo. Beijo, tchau. Deus abençoe a todos.